A avareza tem 7 filhas: a traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência e a dureza de coração. 7. A avareza, por sua vez, comporta dois tipos de atitudes além das 7 filhas. A primeira atitude é o excesso de apego ao que se tem, do qual procede este apego à dureza de coração. Quem tem um coração de pedra se opõe à misericórdia, não se abre à generosidade e à partilha. E a segunda atitude própria do avarento é a paranoia de acumular bens para si mesmo, sem sequer usufruir destes bens. Eu queria dar um exemplo aqui que eu acho importante. Uma pessoa ia todos, isso é fato verídico, fato real que eu costumo lembrar sempre. Uma pessoa ia todo mês no banco, quem era gerente era minha irmã, e ele simplesmente queria saber do dinheiro dele. Ele tinha muito dinheiro, mas ia ao banco de ônibus, saía da cidade, da periferia da cidade. A minha irmã, com muita gentileza, abria o cofre do banco, aquele cofre forte, e mostrava aquele tanto de dinheiro. Ele ficava satisfeito e ia embora. Isto mês após mês. Um dia, um mês, ele não apareceu na data que ele sempre ia. Acharam que ele não pôde ir, etc. Depois, no mês seguinte, ele não apareceu também. Aí a minha irmã ficou preocupada e foi verificar o que tinha acontecido. No mês que ele não apareceu, ele foi ao banco, foi atropelado no centro da cidade, porque o banco, naquele tempo, era Banco Real, ficava na rua, acho que é a Rua da Bahia, se eu não me engano. Ele foi atropelado no centro da cidade, morreu, foi enterrado como indigente. E o dinheiro que ele acumulou ficou para o governo. Esta paranoia produz a inquietude, e a inquietude impõe ao homem preocupações e cuidados excessivos. O avarento nunca se sacia de dinheiro. E assim diz o livro do Eclesiastes. Ele nunca se sacia de dinheiro. E quando consideramos a avareza do ponto de vista da execução da ação, ao procurar para si bens alheios, ela pode servir-se da força, e aí nós temos a origem da violência. Em outros casos, do engano. Por exemplo, se este engano se verifica por simples palavras com que se engana alguém para lucrar. E aí nós temos a mentira. E se as palavras enganosas são acompanhadas de juramento, será perjúrio. Quanto ao engano no próprio ato, se é em relação a coisas, dá-se o nome de fraude. Se é em relação a pessoas, como Judas, dá-se o nome de traição. Como é evidente, como nós vimos no caso de Judas, que por sua avareza tornou-se traidor de Cristo. Porém, para terminar, nós, como falamos desde o começo, a avareza também tem a sua face positiva. Por exemplo, na frugalidade, na poupança, na previdência. Gastar com moderação, saber planejar a própria vida de maneira prudente e responsável, significa a virtude que provém da educação da avareza. Portanto, terminando, fujamos do comportamento avarento, mas fujamos também do comportamento perdulário. Virtus in medio. A virtude está no meio, Santo Tomás de Aquino. Muito bem, agora vamos ver mais um vídeo aqui, né, sobre o povo, o que o povo fala sobre a avareza. Vamos conferir.
Avareza é quando você é apegado, né, com os bens pessoais, com dinheiro, e você não gosta de doar nada a ninguém. Tudo é para você. Me dê um exemplo do que a avareza produz. A avareza, ela produz cada vez mais egoísmo e vai fazendo o que nós temos hoje no nosso país, que são os políticos, por exemplo, né? Só preocupados em cada um, só ter para si, não preocupando com o povo, não preocupando com o bem comum. Então, eu acho que o maior exemplo de avareza que nós temos hoje, né? A avareza atrelada à corrupção, que vai corromper para ter mais dinheiro e se tornar avarento mesmo, com bens só para si e não pensando no bem comum. O que é mais importante, ser ou ter? Com certeza é ser. Eu acho que nós temos que cada vez mais caminhar para o ser. Porque nós já tivemos, né, teve uma época, né, na história que foi só ter e ter. Então agora eu acho que nós estamos caminhando, acho que principalmente essa nova geração, de caminhar para o ser. O que você pensa das pessoas que se preocupam mais com ter do que com ser? Eu acho que elas esquecem o que é mais importante na vida, né? Que é a família, que é o amor, que é conviver, né? Que como as crianças, vocês vão ver aqui agora, elas vão lanchar aqui, né? Cada uma trouxe o seu lanchinho de acordo com as suas condições, mas eles vão dividir, né? Sem pensar se o outro vai dar para ele também, mas ele vai dividir, ele vai compartilhar o seu lanche. Excelente, excelente, excelente a resposta. Acredito que seja uma professora. Essa é uma verdadeira professora, hein? Olha a educação que sai daí. É uma verdadeira educação para as crianças. Maravilhoso. Parabéns, eu não sei o nome dela. Parabéns, porque me ensinou também. Nós temos participação, né, Guilherme? Temos. Eu só queria falar uma coisa antes de terminar esse bloco. Nós falamos da estética e eu falei a ditadura da beleza nos dias de hoje, principalmente com relação às pessoas. Se existe uma coisa em que não se pode classificar esteticamente, se existe algo que não se pode classificar esteticamente, é o ser humano vivente, a pessoa que está viva. Aí não se pode classificar esteticamente pela aparência física. O ser humano é belo na sua totalidade, na inteligência, no amor, na virtude. É isso que faz o ser humano belo. Claro que o físico também ajuda, mas ele não é determinante. Porque o apóstolo Paulo era feio e, no entanto, que gigante na evangelização. Nós temos várias pessoas que, à primeira vista, quando chegam perto da gente, você tem aquela sensação e que pessoa feia, né, fisicamente. Abre a boca, aí você cai, porque é bela. Pela inteligência, pela capacidade, pela santidade, pela virtude, pelo amor que tem as pessoas. Então, o ser humano vivente, ele é belo e a estética se faz pela totalidade e não pela parcialidade do corpo físico. Mas é pecado a vaidade pessoal? Não, né? Não. Eu tô enrolado. Eu tô vendo aqui, você é muito vaidoso, fica o tempo todo no espelho. Mas isso não é vaidade que chama, não. Chama-se narcisismo. Narcisismo vem da mitologia grega, o mito de Narciso, aquele que se apaixonou por si próprio nas águas, se vendo no espelho das águas. Aí o único problema é que você pode se apaixonar por você mesmo e não se apaixonar por outras pessoas. Esse é o problema. Tem uma pergunta aqui do Paulo, lá de Petrolândia. É até assim, né? Sempre quando tem pergunta sobre o Papa, gera discussão, né? Que o Papa ele faz algumas afirmações que espalham com muita facilidade. O Papa disse que nas veias de Jesus corria, né, sangue pagão. Então, São José era um pai facultativo de mentira e o sangue que Jesus recebeu era da Virgem Maria sem pecado? Não seria isso um absurdo? Gente, a primeira coisa é que eu não tenho conhecimento do Papa ter falado isso. Não tenho conhecimento disso, né? Do Papa ter falado. Agora, se por acaso realmente ele falou, o que ele quis dizer com isso? Porque pela genealogia de Jesus, realmente entram elementos da árvore genealógica de Jesus. Por exemplo, Raabe, a Moabita, ela era pagã.
Mas isso não tem muito significado do ponto de vista a se afirmar que Jesus tinha sangue pagão. Jesus era judeu, legitimamente judeu, e a linhagem de Jesus procedia do rei Davi. Então, eu acho que aí precisa saber se ele falou isso mesmo, o que é que ele quis dizer. Foi em relação a entrar na genealogia a figura de Moabe, por exemplo, Moabita, né? Não é Moabe, é Moabita. Parece que é Ruth, a Moabita, ou qualquer coisa parecida com isso. Isso não tem muito significado, a não ser o Papa quis dizer, talvez, que nós devemos acolher a todos, porque Jesus também faz parte da raça humana. Tem todos os sangues, todos os rostos, isso é perfeito, não há problema nenhum. O Aldeli Aparecido, lá do bairro Jardim América, participa sempre conosco aqui, ele quer perguntar se ele pode associar teologia da prosperidade com avareza. Pode. Pode? Pode associar exatamente a teologia da prosperidade, ela chega a isso, exatamente nós falamos a respeito disso. Quando, por exemplo, para provar prosperidade se engana, se ludibria os fiéis. O caso do pastor que coloca um carro de não sei quantos milhões de reais, 500 mil, 1 milhão, e fala, é meu, Deus me deu, etc. Mentira, ele comprou aquilo enganando as pessoas, né? Então, a teologia da prosperidade corre sério risco de ser totalmente, se mal entendida. Se for prosperidade de bens espirituais, não há problema. Mas se for prosperidade só no sentido de bens materiais, o que parece ser é uma heresia grossa. Voltamos para a conclusão do programa Questões de Fé.